dia, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como ter uma vida mais intencional e, consequentemente, viver com mais leveza. Você já gosta desse tema? Sente aí que precisa dar uma desacelerada, respirar fundo, colocar o pé no freio para que as coisas fluam melhor. Já se inscreve aqui nesse canal se você não for inscrita. Já deixa o like nesse vídeo agora mesmo no começo, porque dessa forma você mostra pro YouTube que esse conteúdo é bom. Ele vai te recomendar muito mais conteúdo sobre isso. Não só conteúdo sobre o meu canal, mas de outros canais também. Dessa forma a gente consegue evoluir muito mais e ter uma vida muito mais tranquila, tá? Por que eu escolhi esse tema aqui pra trazer pra vocês, pra gente conversar? Porque, gente, hoje nós somos pessoas, né? A maioria da sociedade que vive no piloto automático. A gente tá sempre repetindo os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas. E isso é tão automático que a gente para de se questionar o porquê a gente faz, por que a gente continua fazendo ou por que a gente poderia de repente parar e fazer uma coisa diferente, tá? As pessoas hoje elas estão tão condicionadas a fazer as mesmas coisas, né? Tá sempre na aceleração, a tá sempre ali colocando o áudio no 1.5, no 2.0, não é assim? Você percebe que as ferramentas, né, a tecnologia, ela é muito boa pra gente. Nossa, o celular hoje ele revolucionou muitas coisas, facilitou, mas ao mesmo tempo ele traz essa ansiedade, a gente tá sempre vendo uma notificação. É por isso que eu até postei um vídeo esses dias falando sobre essa questão de à noite desligar o celular um pouco, né? Ficar ali, que seja uma hora e meia desconectado, e o quanto isso é importante até para nossa saúde mental. Quando a nossa saúde mental não tá boa, ela começa a refletir no nosso corpo, no nosso físico, né? Vocês sabiam, olha só essa informação, o estresse é responsável por engordar a gente, mesmo sem a gente consumir mais calorias? Cara, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu, é por isso que tantas pessoas às vezes trabalham muito, vão lá, e isso acaba acarretando comer errado, comprar errado, hábitos, né, ruins, e isso já aumenta ali o peso, né? Porque a gente acaba fazendo um monte de coisa errada, congestiona o nosso corpo e tudo mais. E isso acaba fazendo o quê? Com que a gente se estresse mais, porque vira uma bola de neve. Quanto mais você pensa em, cara, eu tô comendo mal, quanto mais você pensa, nossa, eu tô dormindo mal, eu tô me estressando, mais você fica preocupado, mais você se estressa e aí fica naquela roda sem fim. E aqui eu trouxe, né, algumas coisas pra gente conversar. Esse vídeo é de conversa, então eu quero que você converse comigo aqui também nos comentários. Me conta se você já passou por isso, se de repente passa por uma fase dessa, né? Precisa e dar uma desacelerada. Eu trouxe algumas dicas aqui pra vocês, tá? Então a primeira dica é decidir qual área da sua vida você quer focar nesse momento. Gente, eu não sei vocês, mas nós mulheres, nós temos muito isso que, cara, eu preciso ser tudo. Eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser fitness, eu preciso ser uma boa profissional, eu preciso crescer na minha carreira. E a gente fica ali, né, nessa tensão o tempo todo. E sabe que eu tava ouvindo uma pregação da pastora Thalita Pereira e ela falou assim, gente, o demônio, né? Ele olha às vezes assim uma pessoa e pensa, nossa, não preciso nem azucrinar aquela pessoa, porque ela mesma se azucrina. Fica falando tanta coisa, a gente fala tanta coisa pra nossa cabeça, né? Fica se cobrando o tempo todo, que isso acarreta o quê? Uma vida não intencional. O que seria uma vida não intencional? É a gente não pensar sobre as nossas atitudes e fazer tudo de forma automática. Ah, então eu vou trabalhar, eu faço isso, eu vou continuar no meu emprego porque não tenho outro, ou porque eu não consigo pensar em outra oportunidade. Às vezes tá insatisfeito, não vou continuar me alimentando dessa forma, porque é isso. Então aqui a primeira dica é pra você pensar no que você quer focar primeiro, lindona. Eu, por exemplo, tô numa parte que eu tô focando muito na minha área profissional. Eu consigo ter esse equilíbrio perfeito de estar numa alimentação maravilhosa, estar 100% aqui em todas as áreas? Não. Então o meu foco maior agora é a minha carreira. Vão ter fases que o meu foco maior vai ser a minha família e a carreira vai ficar um pouquinho de lado. Então existem fases. Escolha qual é o que hoje tá te incomodando mais. Você precisa falar assim, não, eu preciso colocar mais intenção nisso, eu preciso ter atitudes diferentes. A partir desse momento você consegue entender que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, nós podemos e devemos ter a direção de Deus em relação às nossas atitudes, mas sentar, respirar e pensar um pouco vai fazer toda a diferença. Vamos aqui para nossa segunda dica, que é ponderar tempo, energia e resultado. O quanto isso é importante, lindona? A partir do momento que você começa a entender que, será que todas as tarefas que eu faço
que me demandam energia, elas estão me trazendo o resultado que eu preciso? Às vezes você tá ali, de repente, num curso que você vai lá todos os dias, às vezes aquilo nem faz mais sentido pra você, mas você continua colocando dinheiro, energia, expectativa, porque você fica pensando assim, nossa, mas eu vou parar, mas eu tô há tanto tempo fazendo isso, cara, eu vou perder tudo aquilo. Mas na verdade, não tomar uma decisão e ficar somente pensando naquilo o tempo todo, o que vai fazer? Também é uma decisão. Quando a gente deixa de tomar decisões e continua da mesma maneira, isso também é uma decisão. E o quão importante é a gente se questionar, né? Em relação a todas as atividades do seu dia a dia. Eu sempre falo para as minhas alunas, meninas, olhem no orçamento de vocês quais são as coisas que vocês pagam por aquilo e acabam não usufruindo. Às vezes a gente acha, não, tá tudo certo, mas dá uma olhadinha na sua lista de contas. Quais são as coisas? Eu tenho uma aluna, né, a Karen maravilhosa, que ela tá pagando tipo um seguro de advogado para quando ela precisar, é R$120 por mês. E uma dos questionamentos que eu fiz, Karen, mas você usa isso, né? Você precisa? Quantas vezes na vida você vai precisar de um advogado? Já parou pra pensar nisso? Ela começou a se questionar sobre isso. Inclusive, se você gostaria de participar da minha mentoria em grupo, é só você clicar aqui no primeiro comentário, fala comigo diretamente pelo WhatsApp, eu consigo te orientar e você vai conseguir ter uma vida financeira muito mais leve. Próxima dica, terceira, testar e mudar de estratégia quando necessário. Por que na nossa sociedade nós somos tão condenadas quando a gente muda de rota? Ai, mas passou num cargo público tal, precisa fazer isso pro resto da vida, só vai sair dali quando for pra outro cargo público, pra algo melhor. Quem decide o que é melhor ou pior é você, não são as outras pessoas. E quantas vezes a gente acaba fazendo as mesmas coisas, repetindo, estando infeliz na nossa rotina, porque a gente pensa sempre no que o outro vai pensar. Quando a gente tem uma vida intencional e mais leve, a gente começa a trazer isso pra dentro. A gente olha primeiro pra gente, depois a gente vê se aquilo faz sentido realmente, entende? E uma coisa esses dias que eu comecei a pensar muito foi em relação que não existe decisão certa ou decisão errada, tá? Existem decisões diferentes e cada uma dessas vai levar a gente para um caminho diferente. A decisão que pode ser certa para mim pode ser errada para o outro e vice-versa. Então, a gente só precisa entender qual é o caminho que a gente quer trilhar e com intencionalidade a gente consegue ter essa clareza. Próxima, escolher com o que você vai se preocupar. Como eu falei pra vocês, nessa questão de, meu Deus, a mulher tá sempre com a anteninha ligada, preocupada o tempo todo. A partir do momento que você começa a entender, peraí, com o que eu vou me preocupar? E uma pergunta que eu quero que vocês façam, eu comecei a me fazer é, do que vai adiantar eu me preocupar em relação a isso agora? Vamos supor que você esteja no trânsito e você pensa assim, nossa, cara, tô atrasada, preciso chegar no horário, esse trânsito não anda. Toda essa preocupação vai fazer com que o seu carro suba e vá pelo ar e chegue no horário lá? Não. E 90% das nossas preocupações não vão adiantar de nada. A gente só fica colocando coisas na nossa mente. A partir do momento que a gente começa a pensar nisso e a ver o que eu vou me preocupar, o que eu não vou me preocupar, o que tá no meu controle, o que não tá no meu controle. Algo que eu gosto de falar muito para as minhas alunas também é como se a gente vivesse num barco e Deus está no controle de tudo. Eu sou uma pessoa muito controladora, né? Fica pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aquilo outro. A gente precisa remar. Mas a direção quem dá é Deus. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estar em movimento e pedir a direção certa para Ele. Mas é Ele que vai direcionar. E às vezes a gente nem entende quais são as direções que Ele leva o nosso barco, que é a nossa vida. Mas isso vai fazer sentido mais pra frente e isso é muito importante. Última, fazer o que está em seu alcance. Quando a gente entende que nós temos alguém, né, direcionando o nosso barco, o capitão do nosso barco, a gente começa a entender que quais são as possibilidades. O que eu posso fazer que está ao meu alcance? O que não está ao meu alcance, a economia do país, o que as pessoas vão pensar, o julgamento, tudo isso, eu não posso fazer nada, mas eu preciso pensar nas minhas atitudes e o que isso vai fazer sentido para a minha vida. Quantas vezes a gente acaba levando, empurrando com a barriga uma vida que a gente não quer ter, uma rotina que a gente não quer ter. A gente gostaria de ter mais tempo com nossos filhos, a gente gostaria de ter uma vida mais leve, a gente gostaria de ter menos estresse, mas a gente vai procrastinando e vai pensando, depois eu vejo isso. O que você pode fazer para melhorar a área da sua vida que mais te incomoda? De repente, você pode aí entrar para a mentoria em grupo Simplifique Suas Finanças, porque vai te ajudar a dar uma maior clareza. Se você tem interesse de saber como que funciona e tudo mais, gostaria de participar dessa seleção, é só você clicar aqui no primeiro comentário, tá?
E se você gostou desse vídeo, é só você colocar aqui a hashtag Vida Intencional, que eu vou saber que você gostou desse conteúdo. Não me deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é o @AnaPaulaMiyashiro. Um beijo e até o próximo vídeo.